97 transmitindo futebol, pelo menos para São Paulo, de uma forma totalmente parcial, com narração torcida, para o time de São Paulo que está jogando. Muito boa a tua pergunta, muito legal. E o exemplo da estádio é muito legal. O Estádio 97, para quem não sabe, é um programa da Rádio 97. E a história de como começou esse programa, abrindo um parênteses aqui antes de responder, é muito interessante também. Quando a gente começou o projeto esportivo na Band FM em 97, eu entrei na Band FM em 94, a gente já fazia futebol, mas sem uma equipe. Quando começou a equipe com o Éder Luiz em 97, no dia 31 de março de 97, a gente começou com o Band Esporte, que era o programa carro-chefe da transmissão esportiva, da equipe esportiva, de segunda a sexta, das 7 às 8. Começou, na verdade, às 8 da noite, mas logo depois, 2 meses depois, a Band FM conseguiu ser a primeira emissora em São Paulo a não transmitir a Voz do Brasil. Conseguiu na justiça o direito de não ter que transmitir a Voz do Brasil. Então a gente passou para 7 horas e em um mês o programa era o mais ouvido do horário, que é uma coisa óbvia. Você tem a opção de ouvir a Voz do Brasil ou um programa esportivo. Só que o diabo esporte é que não nos ouvia. E o programa fez muito sucesso. Aos pouquinhos as outras rádios começaram também a ter essa liberação para poder transmitir a Voz do Brasil num outro horário. Só que 2 anos depois, e o Band Esporte era um grande barato, porque a gente falava de NBA quando ninguém imaginava que NBA poderia ser um assunto interessante para o rádio, e talvez não fosse, mas é aquela coisa de fomentar. Quando a ESPN começou a transmitir futebol americano, ninguém queria ver futebol americano, mas é a maneira como você transmite. Tinha gente que queria ver futebol americano, 1%, e tinha 99% de gente ali que ficou curiosa, e que aí vê a primeira vez. Se a transmissão não for legal, não vai ver nunca mais. Mas era uma transmissão didática, bem-humorada, irreverente, como você falou, e isso fomentou a audiência, fomentou a necessidade de ter futebol americano na televisão. E hoje você tem 7, 8 transmissões por semana de futebol americano no Brasil, ainda que não seja um esporte totalmente popular, mas que tem o seu público. E a gente fazia isso com o NBA, com o futebol internacional, e aos pouquinhos a gente percebia que o cara se identificava no fax, que eu falei lá atrás. O meu nome é Ricardo, eu sou corintiano, na NBA eu torço para o Chicago Bulls. A gente passou a criar um interesse também de NBA. Eu lembro dos comentaristas mais velhos falaram: vocês perdem tempo, é melhor falar da Portuguesa, com todo o respeito à luz, do que falar do Chicago Bulls, do Michael Jordan. Mas aos pouquinhos a gente foi criando esse interesse, futebol internacional também. Enfim, o Band Esportes, modéstia à parte, foi um grande sucesso. Só que houve uma troca na direção. Eu vou chegar no estádio 97. Houve uma troca na nossa direção. Saiu o João Carlos Ribeiro, que eu já citei aqui, o patrulheiro Joca. Entrou um diretor chamado Acácio Luiz Costa, que é meu amigo, adoro ele. Ele é um grande profissional, mas ele me prejudicou muito a equipe esportiva. Por quê? Porque com o esporte no FM, embora tivesse um grande faturamento, existe uma diferença muito grande da audiência do futebol da Band FM para a audiência musical da Band FM. A dona de casa, quando começava o programa de esportes, quando começava o jogo do Corinthians, ela mudava. Ela ia para a Nativa, ela ia para a Transcontinental, ela ia para uma rádio AM que transmitisse música. Então isso fazia com que a Band FM não conseguisse chegar nas líderes de audiência. Podia ter mais faturamento, mas ele queria a liderança também. Então o que ele fez? Ele pegou os 2 programas que não transmitiam música da Band e mudou um pouquinho o horário desses programas. A hora do bom, que era das 7 às 10, passou a ser das 6 às 9. Ou seja, às 9 da manhã já começava a tocar música, para brigar com as rádios que já estavam tocando música. E o Band Esportes, que era das 7 às 8, aquele horário limpo, que era o sonho de consumo, ele jogou para as 8 da noite, quando o cara já está chegando em casa. Hoje, às 8 da noite, você tem muito trânsito em São Paulo, mas em 99 era diferente. Claro, já tinha trânsito, mas às 8 já era um trânsito bem mais tranquilo. Tinha muita gente que saía de casa às 7, pegava um grande trânsito, com 8 horas estava chegando em casa, já estava em casa. A gente ouvia muito que pessoas falavam: você pode reprisar o gol de novo? Porque ontem, 7h40, eu já estava em casa, eu desliguei o rádio. Ele tirou esse filé mignon da gente. O que a 97 fez 2 semanas depois que a gente saiu do ar? Criou o Estádio 97. Que horas? Às 7 da noite. Visão. Estádio 97 era uma rádio que tocava dance music 24 horas. Ninguém podia imaginar de futebol na rádio Estádio 97. Na Band FM ainda a gente tinha uma tradição de um futebol que a gente fazia nos domingos. Tinha a Rádio Bandeirantes no mesmo prédio fazendo futebol, ou seja, tinha uma tradição na empresa. A Rádio 97 não tinha nada disso. E eles apostaram no futebol, fizeram a mesma coisa que a gente fazia no Band Esporte. Já com essa parcialidade, cada um torce para um time e acabou, não escondemos. E cada vez é mais normal você ver o jornalista esportivo, mesmo o jornalista sério, ele não fica falando o tempo todo que ele é flamenguista. Mas se alguém perguntar, ele fala e não tem
problema. E ele vai continuar fazendo o trabalho dele da mesma maneira. E a Rádio Estádio 97, na minha opinião, a Rádio 97, perdão, ela demorou muito para fazer também transmissão de futebol. 20 anos, mais de 20 anos, não, quase 20 anos, para fazer também transmissão de futebol, para ter mais um espaço para aquele anunciante que quer anunciar futebol. Então eu acho muito legal que eles façam uma concorrência super sadia, super saudável para nós. E as transmissões bem humoradas, como você disse do basquete, você citou o Rômulo Mendonça. O Rômulo Mendonça era um narrador que estava patinando ali na ESPN. Ele não era um dos principais narradores, ele era um cara que a qualquer momento, na primeira varredura, que infelizmente é algo que acontece com certa regularidade, certa frequência no nosso mercado, a própria ESPN passou por isso recentemente, profissionais qualificadíssimos e com anos de casa foram mandados embora no mesmo dia. O Rômulo era talvez a bola da vez, e transmitindo vôlei nas Olimpíadas de uma maneira absolutamente maluca, completamente doido. O cara, ele conseguiu uma audiência para o vôlei espetacular, virou manchete em tudo que é matéria de revista, de jornal. Ele criou um caminho ali dentro da ESPN, e hoje não dá para imaginar determinado basquete, chegou à final da NBA e foi ele que transmitiu. E ele é muito bom, porque você não perde nada no que se refere à notícia, a detalhes técnicos, até porque tem os comentaristas que estão lá para isso, mas ele manja muito também do negócio, entende muito de basquete, só que ele narra de um jeito absolutamente irreverente, você dá risada, ele tem sacadas geniais, os apelidos que ele cria para os jogadores, não é uma coisa assim apelativa, é uma coisa inteligente, é um humor inteligente. E o cara que se acostumou a ouvir o Rômulo Mendonça, ele estranha quando está um narrador que, mesmo que seja brincalhão, brinque de uma outra maneira. Então eu acho muito legal esse tipo de trabalho, lembrando que há espaço para todos. Esse mesmo basquete, a mesma NBA, o mesmo futebol americano, pode ser consumido por espectadores que querem uma coisa, não diria mais séria, porque o sério hoje não tem jeito, gente, não combina mais com o futebol. Você vê o Kleber Machado na Rádio Globo, brincando o tempo todo com o Caio Ribeiro, o próprio Galvão se divertindo durante a transmissão. Não há espaço mais para a seriedade. Tem que ser na hora de você respeitar o profissional que está jogando, você não tirar sarro ali de um erro do jogador, do perder um pênalti, mas você levar uma coisa leve para o teu telespectador, para o teu ouvinte no rádio, para o teu leitor no teu blog. Tem que ser uma coisa mais irreverente. Mais alguma pergunta? Por favor. Rapaz, 51 já perdi a noção. Desculpa. Boa tarde, meu nome é Carlos Eduardo. De onde você é, Carlos? Sou de Recife. Tem empresa aqui e fico nessa ponta aérea. Esporte, náutico ou esporte? Esporte, tá certo. Nessa área de tecnologia, depois que a tecnologia está vindo avançando, sempre avançando, você acha que o rádio tirou um pouco da audiência da televisão para o rádio por ser transmitido pela internet? Eu acho que não. Para ser bem sincero, eu acho que não precisaria puxar essa sardinha para o rádio, não. Eu acho que o rádio, assim como a televisão, ele tem que se reinventar, porque o rádio não é o grande problema da TV, e a TV é fantástico isso, né? Não é o grande problema do rádio e nunca foi o grande problema do rádio. Quando a televisão surgiu no Brasil, eu acho que em 53 ou 54, alguma coisa assim, muita gente sentenciou o final do rádio, que o rádio ia acabar. Você imagina, as pessoas, elas se reuniam depois do jantar em casa, na sala, ao redor do rádio, para ouvir uma radionovela ou para ouvir música, e isso as pessoas acreditavam que iria acabar. E acabou, realmente acabou. Só que ninguém imaginou que a gente ia ter um aumento tão grande no número de carros. O carro, imagina, na década de 50, era um veículo de luxo, era para poucas pessoas, era para 1% da população. Então, quem sentenciou o fim do rádio nos anos 50, porque imaginou com razão que ninguém mais ia ouvir rádio em família, em casa, não imaginou que as pessoas iriam ouvir o rádio no carro, e que 50 anos depois iriam ouvir o rádio no celular, ou que assistiriam o rádio pelo Facebook, no tablet, durante o trabalho, ou no próprio site da rádio no computador, enquanto estão trabalhando, enquanto estão estudando em casa. Então as coisas mudam muito rapidamente, muito rapidamente. E vale lembrar que, por mais absurdo que isso possa parecer, tem gente que ainda ouve o rádio em casa.
todo dia, às segundas-feiras, quando eu vou embora, eu vou me despedir da diarista que trabalha lá em casa, ela está passando roupa, ela está ouvindo a Band FM, está ouvindo música na Band FM no celular dela. Então, o rádio é um veículo apaixonante e que foi se reinventando ao longo da história e que agora se reinventa também, mas acho que não para competir com a televisão, apesar de ele ter imagem, mas para competir com o streaming, para competir com os canais de YouTube, para competir com os blogs, enfim. O rádio é uma coisa muito interessante, muito importante, e isso inclusive para o anunciante, para o patrocinador. O rádio é praticamente 100% ao vivo. Isso é muito importante para o anunciante. O Extra está com a gente há mais de 10 anos no futebol da Transamérica. Nesse momento, se você ouvir a Transamérica, você vai falar, pô, ele está mentindo, não tem o Extra. Mas tem, não sei se é supermercado Açaí, não lembro agora qual que é o outro supermercado, que é da mesma cadeia, uma questão estratégica, esse ano eles não estão fazendo o Extra, a empresa está anunciando outro supermercado. Mas são mais de 10 anos conosco. O Extra, eles resolvem fazer uma oferta ali para competir com um outro supermercado que fez uma oferta no mesmo dia, vão baixar o preço da cerveja. Eles não precisam gravar um novo vídeo para entrar no comercial gravado da Rede Globo, no rádio, né? Falando de rádio. Eles só ligam para a nossa empresa, para a agência, para o escritório. A gente tem um escritório terceirizado que presta serviço para a Transamérica. Eu não sou funcionário da Transamérica, eu trabalho há 19 anos na Transamérica, mas eu sou funcionário da Media Mix, que terceirizou o futebol da Transamérica, mas isso é outra história. Mas enfim, o diretor de mídia, o diretor de marketing ou o cara da agência que trabalha com o Extra, ele liga lá para a Media Mix, que é a empresa do Éder Luiz, e fala, eu preciso que o cara anuncie, o cara sou eu, o cara anuncie no Papo de Crack, que é o programa que eu apresento todos os dias, das 4 às 7, essa promoção nova do Extra da cerveja. Então a menina vai lá, pega o texto, não precisa nem criar um novo texto, ela dá um Ctrl+C na oferta nova, vai lá na oferta antiga, Ctrl+V, manda por e-mail, o cara pega a minha pastinha, ó, mudou, Tomás, essa aqui, e pronto, resolveu o problema do meu anunciante. Então, essa velocidade do rádio é muito importante para o anunciante. Eu vendi, por exemplo, um anúncio por ocasião da Copa do Mundo no ano passado com um salgadinho chamado Tiratema. Ele queria muito que eu massificasse o nome Tiratema, para não confundir com torcida, né? São dois termos futebolísticos e também um salgadinho forte. Torcida, se eu não me engano, da Pepsi, uma empresa muito mais forte que a empresa do Tiratema. Mas, mais do que isso, ele ainda percebia que o cara ouvia Tiratema, mas chegava no supermercado, via lá o salgadinho torcida com muito mais destaque na prateleira do supermercado. Tiratema, torcida, às vezes o cara não fazia a diferença. Então, para ele era importante a imagem, só que a televisão era cara para ele. O que a gente fazia? Toda vez que eu falava do Tiratema, no testemunhal ao vivo, no Papo de Crack segunda edição, eu punho o salgadinho do meu lado. E às vezes, no meio do testemunhal, eu abria o salgadinho e começava a dar salgadinho para o Ronaldo, para o ex-goleiro do Corinthians, que faz o programa comigo, para os outros comentaristas. Então, isso marca, isso chama a atenção de quem está assistindo. Então, essa imagem, o fato de a gente ter a imagem também ajuda, né? Muito na hora de vender esse anúncio para a agência, para o cliente, e é uma coisa a mais que o cliente tem para mostrar para o público dele. Foi até engraçado que um pouco depois dessa venda, eu estava negociando com uma empresa de mudança e eu até comentei com ele isso, né? A gente tem também a imagem agora, a gente vai poder falar da tua empresa para milhares de pessoas que não estão nos ouvindo, mas estão nos assistindo, né? Vão nos ouvir também, obviamente, no Facebook e no YouTube. Eu só não vou poder, como fazer um salgadinho, colocar um caminhão dentro do estúdio. Aí no que eu falei isso, cara, o olhinho dele, os olhos brilharam e falou, pô, o caminhão você não vai fazer, não vai colocar, mas eu vou fazer uma réplica do meu caminhãozinho, eu quero que toda vez que você faça uma música, você brinque com o caminhãozinho. E pô, eu tinha que brincar com o caminhãozinho, mas isso chamava a atenção também do cliente. Falar um português bem claro, que porra é essa? É um caminhãozinho da empresa de mudança. Mas respondendo mais diretamente, eu acho que a gente não atrapalha a TV nesse sentido. Mas a gente consegue competir com a internet, competir com essas novas mídias que muitas vezes são mais baratas, porque elas têm um custo muito menor do que o rádio. O rádio ainda é um veículo caro de se fazer. Quando a gente transmite futebol, existe toda uma tecnologia por trás, existem as viagens, quando a gente vai fazer uma Copa do Mundo, a gente tem que se credenciar, tem que comprar os direitos, isso é muito caro.
Então, claro, a gente não tem a ameaça de um canal de YouTube na hora que a gente está transmitindo o jogo, porque ele não vai poder transmitir o jogo. Mas quando ele gravar o programa dele diário, falando sobre Copa do Mundo, ele não tem custo nenhum, a gente tem um custo gigantesco. Então a gente tem que ter realmente jogo de cintura e tem que ter várias maneiras de agradar o nosso cliente para poder competir com essas mídias novas, envolventes, que tem muito mais a cara da nossa juventude, que são muito mais fáceis, né, de se fazer. Ainda sobre a tecnologia, na verdade sobre anunciantes, o rádio, como eu disse, tem que se reinventar o tempo todo. Então, quando a gente chega hoje para um grande cliente, para uma grande agência, a gente não pode simplesmente oferecer o rádio, a propaganda midiática, a propaganda no rádio. E nem o fato da gente falar para o anunciante ou para o cliente que a gente tem a imagem, às vezes diz muita coisa para ele. Porque hoje existe um negócio chamado Google, que é fabuloso, é fantástico, que facilita a nossa vida 24 horas por dia, mas que, cara, acabou com uma série de negócios, né? Hoje em dia você não tem mais guias, por exemplo, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo de quando eu era pequeno com os meus filhos e apareceu um guia telefônico na sala da minha casa. E eu falei, nossa, você já ouviu falar disso, Felipe, que é o meu filho mais velho? Eu contei para ele o que era um guia telefônico, como falei para ele que existia o guia Mapograph de ruas, cujo criador andou de bicicleta pela cidade de São Paulo inteira durante meses para poder desenhar toda a cidade de São Paulo. Você imagina quando surgiu o GPS, o que aconteceu com o guia Mapograph? O taxista usava, né? Você via no banco do passageiro ou no porta-luva do taxista o guia Mapograph ou guias de outras marcas. Então, você precisa oferecer coisas novas para o teu anunciante. Então, a gente, hoje, além da propaganda, além do jingle, que é uma coisa muito marcante, né? Às vezes você vem, jingles de campanhas políticas, eu lembro de cor salteado, porque são marcantes, assim como jingles de propaganda, né? Do dia, vou chegar, o dia vai me levar, e tantos outros, Bededrinhos, o passeio da barata pela casa. Então, isso a gente também produz para o nosso anunciante. A gente tem uma agência que é encarregada só de fazer jingles. A gente dá a oportunidade dele de fazer o testemunhal ao vivo, onde a gente pode colocar cacos, onde a gente pode aproveitar o momento certo de colocar o testemunhal. Às vezes a gente está falando de um jogo que teve um atleta expulso e aí o outro time teve que jogar com 10 contra 11 durante 30, 40 minutos e vem aquela análise técnica do cansaço físico do atleta profissional, porque o atleta corre muito mais hoje do que há 20 anos corria. E aí terminou o assunto, eu tenho lá a lista dos testemunhais que eu ainda tenho que fazer. O Gatorade está lá no fundo, eu vou fazer o Gatorade agora, né? Mas o atleta que se cansou, porque ficou na mão, porque o zagueiro foi expulso, chegou no vestiário, o que ele fez? Tomou o Gatorade, vários sabores. Então, isso é uma coisa que o rádio dá, que a televisão não dá. O rádio é tudo ao vivo, né? É tudo ao vivo. Quando você está ouvindo um jogo de futebol no rádio, você sabe que o jogo está acontecendo naquela hora. Na TV pode ser um jogo de uma semana, um ano, 3 anos atrás. Então a gente dá essa oportunidade do ao vivo, comercial gravado, que às vezes entra no horário que toca a música para chegar no outro público também. E além disso, a gente dá ações em PDV, que é muito importante, a chamada pirulinha de rádio, né? A gente divulga durante toda a semana que o carro da Transamérica vai estar com prêmios, com promoções, na loja tal do Extra. E uma coisa que é muito legal, que nasceu também do acaso, de novo o acaso, que é a experiência de você ir a um estádio de futebol, que a gente chama de torcida VIP. A história da torcida VIP começou numa reunião do Éder Luiz, o nosso diretor, com o saudoso presidente de São Paulo, Juvenal Juvencio, que queria divulgar o projeto sócio-torcedor de São Paulo na Transamérica. Só que ele esperto, né? Matuto, que só ele não queria pagar, queria fazer permuta. E aí ele chegou para o Éder e falou: nós não temos dinheiro, mas nós temos o maior patrimônio do São Paulo Futebol Clube, pode me dar cadeiras cativas, camarotes. E aí o Éder pensou: mas o que eu vou fazer com a cadeira cativa? Eu tenho funcionário para pagar, eu tenho direito de transmissão para pagar, que são caras, não adianta nada. Mas ele tinha a obrigação de chegar para o diretor superintendente da rádio, como qualquer proposta que chegava a ele passava para o diretor dele. Luiz Guilherme Albuquerque, que foi nosso diretor superintendente durante mais de 20 anos. Só que nesse meio tempo ele ficou pensando: mas camarote, né? Uma coisa, todo mundo quer um camarote, o que eu vou fazer com esse camarote?
E aí, quando ele chegou para conversar com o diretor superintendente, a reação do diretor foi a mesma que ele teve quando o Juvenal falou para ele: o que eu vou fazer com o camarote? Mas ele falou: Luiz Guilherme, de repente, a gente pode convidar os nossos clientes para assistirem aos jogos. E pode ser uma experiência diferente e tal. Ele nem estava pensando ainda em usar isso na hora de vender, mas estava pensando em como agradar o cliente dele, para o cliente não deixar, para o cliente continuar. Mas hoje, quando eu vou em reuniões com o Éder, e aprendo muito com ele, porque ele é um vendedor nato, o filé mignon do acordo, o que ele mais gosta de oferecer é o torcida VIP, a tal da experiência. Por quê? Porque esse torcida VIP, ele se baseia numa experiência uma vez por mês, que o cliente dele, vamos dizer, o Banco Bradesco, uma vez por mês o Banco Bradesco vai receber da Transamérica a relação de todos os jogos que a gente vai cobrir. E ele vai escolher: bom, esse mês eu quero agradar os meus funcionários são paulinos. Então ele pega lá São Paulo e Corinthians no Morumbi. E ele faz o que ele quiser com esse jogo. Ele vai ter direito a 10 ingressos de camarote. Ele pode chamar o diretor dele do Rio de Janeiro para agradar, ele pode fazer um concurso entre os funcionários. Os funcionários que tiverem o melhor rendimento vão ganhar um par de ingressos para ir nessa ação torcida VIP. Ele pode agradar colaboradores, fornecedores, enfim. E ele vai pegar 10 pessoas, selecionar 5 pessoas que vão levar convidados. Essas pessoas vão até a rádio, vão deixar o carro na rádio, vão conhecer toda a estrutura da rádio, vão tirar foto com os profissionais da rádio e de lá vão para um restaurante, também pergunta com a rádio, vão poder comer do bom e melhor, são restaurantes bons, e de lá uma van vai deixá-los na porta do camarote, seja da Arena Corinthians, seja do Morumbi. Vão ter uma experiência sensacional, tudo isso acompanhado por uma pessoa que é encarregada de levá-los, pelo WhatsApp vai passando para o diretor da empresa, tudo que está acontecendo. É uma experiência que os caras saem de lá maravilhados. E é uma coisa que sairia muito caro para a empresa fazer, ter um camarote, manter um camarote em 3, 4 estádios, levar, comprar os ingressos para cada jogo, enfim. Isso acaba sendo muito importante na hora de convencer o anunciante a entrar, a investir na rádio. É um diferencial. Vou fazer a Rádio Bandeirantes, vou fazer a Transamérica, eu vou fazer a Jovem Pan, vou pôr naquele canal. Pô, a Transamérica, além de tudo isso que todas essas outras empresas me oferecem ainda essa torcida VIP. É interessante, porque quando isso foi criado, o Éder achou que principalmente funcionários das empresas, né, seriam beneficiados com isso. Mas já aconteceu de diretor do McDonald's dos Estados Unidos vir para o Brasil e participar dessa ação e ir ao estádio de futebol dentro da torcida VIP. Gente, eu queria poder conversar mais com vocês, mas eu acho que o nosso tempo está esgotado, é isso, né? Queria agradecer demais ao Rubens Manfredini, ao Rafael, a todos os organizadores dessa Expo Empreendedor, desejar um ótimo dia para vocês e agradecer demais por vocês terem dispensado aí, dedicado um pouquinho do tempo de vocês para acompanhar esse bate-papo. Muito obrigado, sucesso para vocês. Viu?